Amigos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Anoreg RJ. Nós estamos aqui, gente, com uma proposta nova, dentro da linha que foi criada e idealizada pela Anoreg no ano de 2024, para trazer para você todas as informações interessantes, relevantes a respeito do universo de cartórios, não é, Stênio? É isso. A gente tem esse projeto, estamos desenvolvendo esse projeto do podcast, a gente quer trazer aqui para a Anoreg autoridades, colegas, professores, para ajudar os colegas, os funcionários e a todos aqueles que se interessarem pelos assuntos notariais e registrais a conhecer um pouco mais da atividade dos cartórios. O sindicato está aqui também, junto com a Anoreg, essas entidades que são irmãs, para trazer em conjunto informações que sejam realmente úteis para quem trabalha e para quem usa o serviço cartorário. Isso. A gente quer trabalhar sempre em sintonia. E em sintonia com todas as entidades representativas da Anoreg, dos notários registradores e junto, naturalmente, com o Sinoreg. Claro, a gente está aqui para trazer o quê? Parlamentares, para trazer juízes, para trazer promotores de justiça, todos que tenham algo a contribuir que seja de utilidade para a população, em que o cartório possa, de algum modo, ajudar a solver os seus problemas. Cartório Podcast. A gente está aqui e eu vou aproveitar para perguntar para o meu irmão Stênio, qual é o planejamento institucional da Anoreg para 2024? Nós temos uma série de ideias, uma série de planejamentos. E as estratégias vão da estratégia política, estratégia jurídica e de marketing. Então são muitos projetos e a gente está bastante feliz de poder iniciar esse novo projeto, né, e essa nova trajetória, que é o Cartório Podcast. O Cartório Podcast, Stênio, está sendo criado num momento muito interessante, né? Não sei se você vai concordar comigo, espero que concorde. Mas nós criamos, quando idealizamos esse projeto, a gente pensou em tornar a conversa, né, até na linha do que o Supremo está dizendo, né, falando num português mais claro, mais inteligível para a população, sem aquele juridiquês rebuscado, como a gente pode usar o cartório a nosso favor, né? Então o Cartório Podcast, ele está em sintonia com esse momento que a nação brasileira vive, não acha? Sim, o Cartório Podcast ele vai procurar trazer numa linguagem simples e acessível tudo aquilo que às vezes parece um bicho de sete cabeças. É verdade. E a gente... mas vamos trazer especialistas. Claro. A gente vai tentar fazer essa comunhão entre aquilo que é tecnicamente certo e aquilo que pode ser muito bem compreendido pela população. Pô, mas vai ser muito interessante, eu tenho certeza. A gente tem, dentro da nossa categoria mesmo, pessoas que conseguem se comunicar com a população, né? Não vamos abandonar os tradicionais, mas vamos trazer o novo. E a nova linguagem envolve o podcast, e por isso que a gente criou o Cartório Podcast, não é verdade? O Cartório Podcast é um dos nossos melhores projetos. Eu acredito que isso vai dar muito certo e a gente vai conseguir atingir a quem a gente quer, que é o usuário. Exatamente, agora você deixou isso muito claro, né, para o pessoal, nossa audiência. Você, usuário, você que assiste essa produção, é quem vai criar as dinâmicas, o que você quer saber. A gente está aqui para responder isso, mas vamos usar os nossos convidados, vamos usar os nossos associados colaborativos para trazer essa linguagem sem rebuscamento. É uma linguagem bastante naturalizada, não é? Sim. Agora, também vamos atingir os funcionários, os profissionais do direito, aqueles que querem uma linguagem também técnica, ou seja, como resolver assuntos relativos a medidas tomadas nos cartórios extrajudiciais. Uso capião, adjudicação compulsória, inventários. Há uma série de assuntos, temas, inclusive, controvertidos. Sim. E a gente vai trazer o que aqui? Soluções. Retificações, né? Acho que estão inseridas as alterações de nome e gênero, a questão dos elementos que evitam a transfobia, a adequação, né, do próprio nome ao gênero que a pessoa adota como sendo sua. Nós temos aqui diversos assuntos para ensinar o usuário e também fazer com que os próprios funcionários estejam
em sintonia com a modernidade. Não é isso que a gente quer? Sim. Então, dentro dessa linha, né, de atingir tanto aquele que é profissional como aquele que é usuário, sim, a gente vai trazer a informação técnica correta, trazer aquilo que é controvertido e trazer a solução, tudo dentro de uma linguagem acessível, de forma que o cidadão, de forma que o usuário possa realmente procurar o seu direito, procurar o profissional adequado e já sabendo o que pode obter dentro daquela procura. Os cartórios extrajudiciais, nela, a gente hoje procura, dentro de uma técnica moderna, atender com muita eficiência, utilizando computadores, informática, internet, aquela visão atrasada de que o cartório era burocrático, isso não faz o menor sentido. Hoje somos prestadores de serviços eficientes, rápidos. A pessoa não precisa nem sair de casa hoje para pedir uma certidão, para fazer uma escritura. É isso que a gente quer trazer para a população, esse conhecimento. Inclusive a adoção de novos mecanismos eletrônicos, com o uso das plataformas oficiais. Tudo isso tem que ser do conhecimento do usuário, porque senão ele não vai usar. Não. Ele vai achar que ele precisa continuar indo até o cartório, né? Então, Stênio, o Cartório Podcast visa trazer a população para a modernidade que os cartórios estão vivendo, com os provimentos realmente que o CNJ tem distribuído, né, que modernizam as plataformas eletrônicas, os sítios. Tudo isso me parece que está tentando trazer o cartório para uma verdade, uma tecnologia que é contemporânea, não é isso? Sim. E não só isso, né? Que, apesar desses são instrumentos que a gente usa hoje de tecnologia, tudo isso. Mas o mais importante sempre foi e sempre será, Nelan, o conhecimento. Se isso não chegar ao conhecimento do público, como é que eles vão utilizar? Como é que ele vai entrar no site e utilizar daquilo que está ali entregue a ele? Isso já está disponível. Profissionais hoje, infelizmente, ainda não sabem de uma série de ferramentas que eles podem usar. Nós, por exemplo, só para dar um exemplo assim bem rápido, na Arige, no site dos registradores de imóveis, profissionais podem se utilizar do site para colocar lá seus trabalhos, que já vão ser aferidos no mapa do registro de imóveis. Nós já temos essa ferramenta fantástica disponível para os profissionais e, pelo que eu sei, quase ninguém sabe que isso existe ainda. Nós estamos aqui para divulgar esse tipo de serviço, entre outras coisas, e também aqueles conhecimentos mais técnicos, mais aprofundados da atividade em si. Entendi. Bom, eu queria te perguntar, Alan. Pode falar. Com você, como presidente do Sinoreg, o que é que o Sinoreg projeta para 2024? Pois, Stênio, principalmente usar muito a figura da representação que ele tem, independentemente do seu associado da Noreg, que é voluntário, independentemente do titular de cartório ser sindicalizado ou não, haverá uma representação por substituição, já que a figura do sindicato tem essa característica, né? E essa representação vai além da questão das negociações, por exemplo, das convenções coletivas de trabalho. O sindicato, então, tem uma noção perfeita da sua significância, da sua qualidade de representação, e, por isso, há uma intenção muito grande de trazer às pessoas o conhecimento do que é uma representação sindical. Então, o sindicato está hoje planejando diversos benefícios, tanto para os patrões quanto para os colaboradores. Eu não chamo de empregados, eu chamo de colaboradores. É assim que eu vejo. Dentro da família cartorária, nós temos muito mais pessoas interessadas no desenvolvimento do universo cartorário do que efetivamente apenas receber o seu valor de remuneração. As pessoas, muitas vezes, dentro do cartório, elas ficam satisfeitas com o resultado. Vou dar um exemplo. O reconhecimento socioafetivo. Como isso traz felicidade para a população? O reconhecimento socioafetivo é algo que tem que ser muito divulgado e o sindicato, junto com a Noreg, está trabalhando para divulgar os efeitos. Então tem uma série de provimentos, uma série de normas que simplesmente facilitaram tanto a vida do cidadão, traz aquela questão que é fática, né? Aquele amor que o
pai de criação traz para o seu filho, a gente legalizar isso, colocar isso no papel, é uma função que o sindicato pretende divulgar em todas as possibilidades, em todas as reuniões, em todos os encontros que tiver com as entidades de todas as matizes. Então, o planejamento para 2024 está muito alinhado com o que a Anoreg está desenhando também. Alain, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso porque a gente pode até dar um exemplo. O Sinoreg, inclusive, entrou com uma ação que vai beneficiar todos aqueles que são notários registradores aqui no Rio de Janeiro, independentemente de serem sindicalizados ou não. Uhum. E essa ação, ela vai trazer a questão do salário e educação. Ela vai trazer para o colega um benefício, que vai ser ou o desconto daquelas débitos previdenciários, ou de outras formas, como está sendo colocado pelos advogados do Sinoreg, uma compensação desses valores. Isso quer dizer, uma ação que quase ninguém sabia que existia. Verdade. Então o Sinoreg está trabalhando e você não sabe que ele está trabalhando. A Anoreg está trabalhando e vocês não sabem que ela está trabalhando. O Cartório Podcast vai trazer para esses colegas também esse conhecimento das ações da Anoreg e do Sinoreg. E você vê que o Cartório Podcast é absolutamente democrático, né? Porque não só os colegas vão saber, como a população vai saber. Exatamente. Como as entidades da família jurídica, família forense, também vão saber. Então, a gente está aqui com essa intenção, né? De acordo com as suas propostas e premissas de mandato, nós temos essa ideia de transparência, né? De gestão democrática. Transparência, gestão democrática e também que todos os entes da sociedade saibam o que o cartório faz, o que o tabelião faz, o que o registrador faz. O que o notário faz? O que os funcionários fazem? Estão trabalhando corretamente? Estão trabalhando dentro da lei? A população vai pesquisar e vai ver que os cartórios fazem um trabalho maravilhoso. A gente aqui tem índices de aprovação, já fizemos pesquisas, Sim, né, sim. que nos surpreenderam, né, para o bem, positivamente. Para o bem, exatamente. E, Alain, eu queria que você dissesse aí, né? Nós temos estratégias e a gente está trabalhando junto. O Noreg e o Sinoreg estão trabalhando juntos. Sim. A gente tem estratégia parlamentar. Nós temos uma assessoria parlamentar hoje. Não sei se os colegas sabem. É nessa assessoria parlamentar que tem sempre como objetivo não os interesses só da categoria, mas os de melhor atender o usuário. A gente tem uma série de propostas. A gente quer estabelecer essas propostas para que o serviço seja melhor prestado. Você sabe dizer de alguma proposta ou de alguma coisa que a gente pense para essas estratégias? Tenho sim, vamos lá. Veja bem, nem é de iniciativa nossa, mas, por exemplo, alguns parlamentares, eles têm colocado necessidades de populações, de pessoas com alguma necessidade especial. Pode ser um surdo, pode ser um cego. Nós temos um projeto em andamento hoje em que há a preocupação do indivíduo que possui deficiência visual, ele ter acesso ao conteúdo dos atos notariais que ele pratica. E aí, existem aqueles que simplesmente recebem a informação oral e, evidentemente, não tendo nenhum problema de deficiência com relação à audição, ele entende, compreende e valida o documento. Mas um deputado preocupado propôs que os documentos fossem validados através da lavratura em braille. E a Anoreg concorda com isso. Sim. À medida que aconteça o pedido, nós temos simplesmente que realmente entender que o participante do ato, ele leu, ele ouviu a leitura, mas anos depois ele quer, por algum motivo, complementar ou lembrar qual foi a cláusula, né? E a lembrança virá exatamente da leitura do documento, porque ele não vai pedir para ler novamente. Então, ele vai ler o documento. Caso domine a técnica do braille, ele vai, então, usar o documento que foi emitido a pedido dele nessa característica. Então, veja, algumas, vamos dizer assim, proposições legislativas que poderia se dizer que não tem relevância direta ou não tem relacionamento com a atividade, a gente percebe que há. E, eventualmente, o acompanhamento dos projetos vão fazer com que nós vejamos, olha aqui eu poderia ajudar. Por exemplo, na questão do uso capião urbano,
A pessoa entra com uso capião urbano e, às vezes, obtém a sentença, mas não registra. Eficácia qual? Nenhuma, né? Então, a gente tem que dizer sempre para as pessoas que, no momento em que há uma sentença desta natureza, né, nós temos que estar juntos para dizer não vai ter validade você ter o título judicial e não levá-lo a registro. Então, sempre há um motivo para nós nos envolvermos. Outro exemplo, Stênio. Existem as normas que estabelecem para os registradores civis, por exemplo, fornecerem indicativos das ocorrências de óbito, das ocorrências de nascimentos, em que direção é estabelecida que a cidade cresce, porque a gente consegue saber apenas analisando os dados quantitativos. Ora, esses indicativos eles podem ser muito melhor trabalhados se nós fizermos estudos dentro das serventias e divulgarmos o resultado desses estudos. Hoje eu até acho que algumas iniciativas, por exemplo, você já deve ter ouvido a pessoa dizer qual foi o nome mais escolhido no ano de 2023, qual foi o nome de menina mais escolhido, qual foi o nome de menino mais escolhido. Ora, isso é bacana, isso é interessante. Porém, nós temos muitos outros índices significativos. Nós podemos estabelecer em determinada área qual foi a doença que mais produziu óbitos. Qual foi o número de pessoas com quais características que casaram naquela região. E a gente consegue identificar qual é a característica daquela população que geograficamente se instala em um determinado bairro. Então, vejo que o que me parece, Stênio, é que a gente está sendo muito subutilizado. E quando a gente começar a falar para as pessoas, através do Cartório Podcast, sobre os potenciais das informações que a gente coleciona, porque, na verdade, o cartório é isso, colecionador de informações. E essas informações elas têm que ser melhor trabalhadas para que se estabeleçam as políticas públicas. É assim que eu vejo o cartório, como um influente nas formulações de políticas públicas. Ok. E o Cartório Podcast, inclusive, vai trazer todas essas inovações tecnológicas. Inclusive, tem na questão de notas, o e-notariado, mostrar para a pessoa, por exemplo, hoje você não precisa sair de casa para fazer a escritura. Será que tem alguém que ainda não sabe disso? Tenho certeza. Parece que sim, né? Agora, com você falando, talvez tenha diminuído esse percentual. Pois é. Isso já tem tempo. Né? A gente já vem trabalhando isso lá na pandemia. Uhum. Então, já tem anos que a gente tem ferramentas em que você não precisa sair de casa para fazer uma escritura, para você fazer uma procuração. Hoje você pode dar uma autorização de viagem também completamente online. Você tira o certificado digital para o e-notariado. Você vai ter uma assinatura digital sem sair de casa. Pode-se fazer isso. E parece que a população ainda não sabe que isso existe. Pelo menos é uma grande parte. Né? Você tem toda a razão. O Cartório Podcast ele busca, então, né, Stênio, trazer essa informação, disseminar essas informações, que são absolutamente relevantes. E, é claro, a gente conta com a parceria também com os órgãos de imprensa tradicionais, a mídia impressa, a mídia televisiva. A gente conta que o Cartório Podcast seja uma fonte inesgotável de informações para todos. Alan, a gente está atravessando aí o mês de janeiro, Sim. de fevereiro, né? Que são meses assim, de férias, são meses em que a gente até vê muitas vezes uma queda na procura dos serviços notariais. Não sei se isso acontece no seu acontece, na sua serventia. Claro que acontece. Eu sou de Campos dos Goitacazes e a gente observa que as pessoas vão para a praia, a cidade fica vazia. Verdade. Não é? Qual seria, você que tem muita experiência, já foi 2 vezes presidente da Noreg e hoje está como presidente do Sinoreg, qual seria a sua sugestão para os colegas nesses meses em que a atividade tem um volume menor de trabalho? Minha sugestão, Stênio, passa pelo seguinte: toda vez que eu tenho um decréscimo na atividade rotineira, eu aproveito para fazer as atividades internas, que as pessoas pensam que o cartório só atende 6 horas por dia, né? Começa às 10, termina às 16, igual a banco. Mas e as atividades internas? As atividades de transmissão de dados, as atividades de pesquisa? Eu sugeriria, como eu vejo o cartório daquela forma que eu te falei, um elemento que coleciona dados, eu vejo que é o momento do colega analisar esses dados. Veja bem, não é atividade
precípua da nossa categoria. Mas é importante que cada um de nossos colegas analise os dados que colecionou e faça uma interpretação dos mesmos. Minha visão é que nós somos profissionais do direito e precisamos, de algum modo, fornecer informações analisadas, que eu estou falando de coisas analíticas. Você tem que analisar os dados para poder elaborar uma interpretação e apresentar para a sociedade essa interpretação. Então, eu sugiro que os colegas desenvolvam essa prática interna de, além de organizar a serventia, analisar os dados que ele, circunstancialmente, por força da Constituição, é guardião. Esses dados, eles não podem simplesmente ficar armazenados. Eles têm que ser objeto de análise e interpretação. É o que eu sugiro para os nossos colegas. Ok. Ou seja, existe um trabalho interno que pode ser feito, que pode melhorar a gestão, que pode melhorar também o atendimento ao usuário. E eu queria fazer só uma observação, Pois não. que hoje houve até uma evolução na nossa normativa, no nosso código de normas. Ele hoje permite que o cartório tenha uma flexibilidade no seu horário de atendimento. Não é? Então, eu queria te perguntar, todos os cartórios têm o mesmo horário de atendimento? Não. O mínimo seriam as 6 horas que eu me referi, mas você tem um máximo não estipulado. Então, se existir um cartório que resolver trabalhar 24 horas, eu não imagino razão para isso, porém, ele tem essa possibilidade. Imagino até que as restrições que eventualmente são propostas em alguns códigos de normas de algumas unidades federativas seriam até inconstitucionais, porque não vejo por que um colega não poderia manter a sua serventia aberta, por exemplo, aos sábados e domingos. Hoje, a obrigatoriedade só existe para o registro civil, que deve funcionar todos os dias, mesmo que haja um regime de escala. Os cartórios de registro civil, pelo menos no Rio de Janeiro, funcionam diariamente. Não tem dia santo, não tem feriado, o cartório de registro civil está sempre aberto. Eu acho que os cartórios de notas também poderiam, aí sim, em regime de escala, fornecer esse tipo de operação. Diariamente você está aberto, funcionando, disponível para o público. Agora, claro, né, Estênio, modernamente todo mundo usa a situação dos sites, não atrapalha em nada, então você pode remotamente fazer a utilização do veículo, vamos chamar assim, o veículo cartório. E aí eu até aproveito, né, para parabenizar a Corregedoria, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que isso foi inovador e foi fruto de um diálogo com a categoria. Sim. O diálogo sempre traz novas soluções, Verdade. e boas. Uhum. Por quê? Diversas inteligências trabalhando para construir uma solução, né? E foi isso que aconteceu. Esse código que nós temos hoje foi fruto do diálogo entre a Corregedoria e os cartórios. Na época, o então juiz auxiliar da Corregedoria, o Dr. João Luiz Ferraz, ele estabeleceu esse diálogo. E, junto com nossas lideranças, com aqueles que se destacam pelo estudo, pela profissão, ele construiu esse código de normas. Essa questão e outras que facilitam a atividade e atendem melhor ao usuário foram colocadas no nosso código de normas. A gente quer trazer isso também para o usuário. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um código de normas moderno e que serve, inclusive, de exemplo para outras entidades federativas. Muito eficiente, perspicaz essa sua interpretação de como a Corregedoria elaborou esse código de normas, com colaboração, com cooperação. E com essas palavras, Estênio, eu acho que a gente está chegando aqui ao nosso final para dizer qual é o propósito do Cartório Podcast, que é exatamente fazer com que, simultaneamente, diversas cabeças pensantes melhorem a utilização do cartório. Então, o Cartório Podcast tem essa verve, essa intenção, trazer a utilidade do serviço extrajudicial para você, para você, para você. Cartório Podcast, guarda esse nome. Isso que a gente quer. A gente quer que o cartório seja um ambiente de encontro, um ambiente em que as pessoas estejam sempre
se utilizando, dialogando, e a gente quer que esse diálogo não fique só no cartório, e não fique só entre a gente, que as autoridades, que a Corregedoria, que o Tribunal de Justiça, que os deputados, que os senadores, que toda a sociedade, que todos eles participem dessa construção, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade melhor, de uma sociedade instruída, e a gente quer que o Cartório Podcast dê a sua colaboração nesse sentido. Uma coisa, Alan, que é muito importante é a construção desses valores, divulgação desses valores, dos nossos valores, Sim. do valor da Anoreg, dos valores da Anoreg, dos valores do Sinoreg. Nós acreditamos na cooperação, acreditamos no diálogo, acreditamos na sinceridade dos nossos discursos. A gente pode estar errado, mas a gente acredita naquilo que defende. Não é? E isso eu acho que é o mais importante. É que quando você faz um trabalho, se você faz esse trabalho com amor, com paixão, a tendência é de que ele seja bem feito. E a gente percebe isso na maioria dos nossos colegas. Sim, não é? sim. Que a gente percebe uma entrega, uma paixão. E a gente percebe também que eles lutam por um serviço melhor. E a gente quer que a sociedade veja isso. Não é? Eu acho que esse é o recado que a gente tem que dar no Cartório Podcast. Convido os nossos amigos a se inscreverem nos nossos canais do YouTube, tanto da Anoreg quanto do Sinoreg. Nós estamos no Instagram, estamos no Spotify, estamos no Facebook. Nós queremos você lá. Por favor, nos siga, você vai obter informações relevantíssimas, como nós acabamos de nos referir, sempre com essa dinâmica de democracia, com a dinâmica de gestão colaborativa, democrática principalmente. Lembre-se, a gente vai insistir aqui todo dia. Democracia, democracia, democracia. Anoreg e Sinoreg sempre juntos, irmãos, junto com as outras entidades, ARIRJ, ARPEM, Colégio Notarial do Brasil, a Associação dos Registradores de Títulos e Documentos, a Associação dos Registradores de Pessoas Jurídicas, todos fazem parte da família cartorária. E nós fazemos parte da grande família forense. Alan, queria aproveitar hoje nós fizemos uma reunião aqui no qual nós criamos o fórum das entidades, dos representantes de todas as entidades. Então, os presidentes, a gente criou esse fórum dos presidentes das entidades do Rio de Janeiro, a ARPEM, o Instituto de Protesto, o Colégio Notarial do Brasil, o RTD, a RCPJ, todos eles foram representados, estiveram representados, e a gente criou esse fórum. Exatamente para quê? Para que haja integração, para que haja aglutinação e para que hajam soluções mais inteligentes e mais acertadas. Claro que isso depende muito de todos nós, da sociedade e de todos os delegatários, de todos os colaboradores dos serviços extrajudiciais, não é, Estênio? Muito bem. Mais uma vez, Cartório Podcast. Guarda esse nome, hein? Cartório Podcast.